observação. Carol, obrigado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse que atitudes dúbias de Bolsonaro em relação à democracia impressionam e assustam a sociedade brasileira. Vamos ouvir. Não é mais possível, e aqui eu dialogo diretamente com os presidentes de poderes, e em especial com o presidente Jair Bolsonaro. Não é mais possível atitudes dúbias. Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, em todo o relacionamento harmonioso que tive e tenho com Sua Excelência, como tenho com o seu governo, como tenho com o vice-presidente Hamilton Mourão, eles juraram defender a Constituição e são democratas. Chegaram ao poder pela democracia e pelo voto popular. Merecem o nosso respeito. Mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade. E mais uma informação para a nossa próxima pergunta do Grande Debate. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também mencionou o tema, dizendo que o país está sendo obrigado a discutir democracia. Então, Tiago, Gisele, vamos à pergunta. O presidente Jair Bolsonaro tem atitudes dúbias em relação à democracia? Começamos com você, Gisele. Atitudes dúbias, eu me pergunto quais. Eu gostaria de saber de onde o ministro Dias Toffoli tirou essa informação. É uma atitude dúbia essa reunião que estamos assistindo agora ao vivo com todos os ministros, uma reunião que está sendo transmitida pela televisão? É uma atitude dúbia a cerimônia de hasteamento da bandeira que vimos há pouco, hoje de manhã? É uma atitude dúbia a nomeação do Dr. Cláudio Panoeiro ontem como secretário nacional de Justiça, uma pessoa com deficiência visual? Essas são as atitudes dúbias. Atitudes dúbias dos ministros que falaram até agora nessa reunião ministerial. Ministra Tereza Cristina mostrando superávit do agronegócio durante esse enfrentamento de pandemia. Ministra Damares tomando o cuidado de levar às comunidades mais carentes a garantia da entrega do auxílio emergencial. A discussão da extensão deste auxílio emergencial ou a criação do renda mínima. As palavras do ministro Paulo Guedes, que fez ali toda uma retomada histórica desde março até agora do enfrentamento da pandemia pelo Brasil. Essas são atitudes dúbias? Que atitudes, então, seriam certas para o ministro Dias Toffoli? No meu entendimento e a visão que tenho e as atitudes que vejo do presidente e dos seus ministros e da formação do seu gabinete, dos seus ministérios, é de pessoas comprometidas com o Brasil. O presidente a todo momento fala em democracia, ele exalta o poder que ele recebeu do povo. Ele, inclusive, naquele vídeo tão discutido, disse abertamente, sem saber que estava sendo gravado e sem saber que esse vídeo viria a público, ele disse textualmente: não estou interessado em reeleição. Ou seja, o presidente não está interessado em política, o presidente está interessado na dedicação pelo Brasil. O presidente se dedica todos os dias e traz, então, a sua equipe justamente para cuidarem das pessoas e do povo. Vem errando, vem aprendendo com os seus erros e vem consertando os seus erros. Essa reunião de hoje, transmitida pela televisão a pedido do próprio presidente, é justamente uma forma de demonstrar que aprendeu com aquela situação, daquela discussão do vídeo. Não tivemos, e aqui faço as palavras do ministro Onyx, em 17 meses, nenhum caso de corrupção. Essa é uma atitude certa. Não há nada de dúbio nisso. Portanto, é preciso também que, já que todos esses líderes clamam por bons exemplos, que eles também deem os bons exemplos. Ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, precisam vir a público para trazer bons exemplos. Chega de críticas, este é um momento de harmonia. Se precisamos ter harmonia, então hajam com harmonia. Não façam críticas, muito menos críticas ao Léo como essas, de dizer que o presidente tem atitudes dúbias. Trabalhem em prol do Brasil. Cuidem do judiciário, por exemplo, desatolem o judiciário de tantos julgamentos que aguardam há anos por uma solução. Levem o presidente da Câmara dos Deputados, leve novos projetos de lei, medidas provisórias, paute essas medidas para a votação, que essas são as funções precípuas do STF e também da Câmara dos Deputados, para que todos, então, consigamos enfrentar essa pandemia e levar o Brasil para melhor. Tiago, suas considerações iniciais, sua resposta sobre essa pergunta. O presidente Jair Bolsonaro tem atitudes dúbias em relação à democracia? Não, ele não tem nenhuma atitude dúbia contra a democracia. Isso é um fato.
ele de fato não gosta da democracia. Quando a Gisele coloca chega de críticas, já se mostra que todas as figuras que estão alinhadas com esse governo também não parecem gostar da democracia. E eu digo mais, o presidente Jair Bolsonaro ou fui eu que fui aplaudir faixas do AI-5? Será que fui eu que fui à praça aplaudir o pedido de fechamento do Congresso? Será que foi a minha mãe em casa que escolheu um ministro que pediu e clamou e ofendeu ministros do Supremo e integrantes do Congresso Nacional? Será que foi a Carol que fica recebendo torturadores do regime militar dentro do Palácio do Planalto ou no Alvorada? Será que foi meu tio-avô? Será que foi meu tio-avô que, na hora do pedido de impedimento da presidente Dilma, bradou o torturador da presidente? Dilma? Então, assim, eu honestamente acho que existe um limite nessa vida e esse limite se chama ridículo. Como, por exemplo, eu acabei de ver o Nix Lorenzoni, acusado de caixa 2 pela Operação Lava Jato, falando de moralidade pública. Então, me desculpem, nós estamos vivendo um dos momentos mais farsantes da história. Democracia. Vivemos uma democracia, por ora. E se Deus quiser, continuaremos cavalgando esse ideal. Mas dizer que o presidente da República respeita a democracia, quando no meio de uma pandemia, como ontem ele disse que o grande problema hoje são as manifestações, isso é democracia? Eu me pergunto, que democracia é essa? Porque, até onde eu sei, o presidente Dias Toffoli tem sido um dos homens de maior temperança no Brasil na relação com o Executivo e com o Congresso Nacional. O ministro Dias Toffoli tem feito um trabalho de congregação e de conversação entre os poderes. Eu até discordo do ministro Toffoli quando ele fala sobre um papel moderador que deveria existir. Não concordo com isso, mas que ele tem exercido esse papel, ele tem. Agora, as críticas agora são lançadas a todo o judiciário que de fato é o nosso garante, porque é muito simples, não foi o ministro Toffoli que falou só isso. Todas as associações, todos os colégios de presidentes de tribunais, a Associação dos Juízes Federais, todos pediram para que acabassem com essa dubiedade sobre a democracia, porque isso é ruim, inclusive, para a nossa economia depois. É um mau sinal para os países evoluídos. Então, é simples. Concluindo, Thiago. É super simples. Vejam o histórico dos últimos meses. Eu posso trazer aqui amanhã, sem nenhum problema, quem flerta com a democracia e quem flerta com a não democracia. Não falo dos debatedores, mas dos fatos que nós estamos vendo em Brasília e por ministros. Considerações iniciais feitas, muitos pontos de discordância, então a palavra está com vocês. Começamos então, você, Gisele. Pois é, só lembrando, Thiago, que o ministro Dias Toffoli também já foi ventilado por ser o amigo do amigo e por conta disso... Gisele, não seja leviana. Não seja leviana, lembrar, ele não foi acusado. Ele não foi acusado. Essa suscitação, eu não falei acusado. Disse que houve essa suscitação de ser o amigo do amigo, inclusive publicada numa revista, e houve até uma discussão com relação à censura dessa revista. Honestamente, Gisele, eu não entendo o que está acontecendo com esse Brasil. Nós estamos discutindo a piada. Essa é a verdade. Deixa só concluir, Thiago. Pode concluir. E aí, com relação às manifestações, todo excesso de manifestação, ou seja, todo manifestante que não é um manifestante, é um vândalo infiltrado numa manifestação pacífica, ele deve ser contido e deve ser retirado justamente para não macular as manifestações. Houve manifestações, então, a favor do presidente, colocadas ali na frente do Palácio do Planalto, houve faixas que foram criticadas, assim como houve manifestações contrárias ao governo, que também terminaram em depredações. Houve também essa discussão desses excessos de um e de outro lado.
Então, precisamos ser justos e sejamos justos com todos. Os excessos têm que ser contidos. Com relação à crítica à judicialização, esse excesso de judicialização não é uma responsabilidade do judiciário, porque o judiciário é inerte, mas é sim uma responsabilidade do judiciário na medida em que ele não contém esses excessos e que permite que essas ações, que elas se constituam, que esses processos se desenvolvam e então que o judiciário acabe prolatando decisões próprias do Poder Executivo, especialmente dotadamente com relação a essas questões da pandemia. Temos recentemente justamente esse problema colocado no Rio de Janeiro. O Judiciário